A Bíblia nos apresenta coisas que eu costumo chamar de termômetros, para nos mostrar onde nós nos encontramos em determinadas situações, em variadas situações da vida, em variadas áreas da vida, não é? Então, assim como nós devemos fazer um check-up no nosso corpo, pelo menos uma vez ao ano, para saber como é que está tudo, né? O sangue, o coração, etc. Então, a Bíblia é um check-up espiritual, vamos dizer assim, acima de tudo. Não exclusivamente, mas acima de tudo. Então, uma coisa importante que nós lidamos é o assunto da oração. Ele é importantíssimo, por isso temos que falar dele várias vezes, sob vários ângulos, em várias circunstâncias, ok? Então, uma pergunta melhor, que muitos fazem é: como eu sei que a minha oração está sendo respondida? Como eu sei que estou no caminho certo, etc. Então, por isso, a Bíblia dá termômetros. Um termômetro muito forte para mim é quando João diz assim, falando das palavras de Jesus, né? João escreveu que Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse é um termômetro dado por Jesus, falando: a prova que você o ama é a sua obediência. É comum nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, colocar adesivos assim no carro, por exemplo. Você ama Jesus? Buzine. Né? Outros colocam: você ama Jesus? Um adesivo num recinto comercial. Se ama Jesus, sorria, etc. Então, mas ele mesmo disse: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Mas e se eu não guardar? Você não ama. É o termômetro, é simples. Você não guarda os mandamentos de Deus, você não ama a Deus. É bem simples. Uma pessoa desobediente, ela pode falar o que ela quiser, mas ela não ama a Deus. Não tem como uma pessoa desobediente amar a Deus. Isso é um termômetro, tá? Não dá para querer, entre aspas, desmentir o que Deus falou, né? Você entendeu, entre aspas, né? Mas o que eu queria falar aqui é da oração. Recentemente eu fiz dois vídeos até. Qual é o valor da oração? Qual é o valor da tua oração? Quanto vale a tua oração? Se a tua oração não te dá poder na hora da tentação, significa que você não está orando o suficiente. Significa que você não está se entregando suficientemente aos momentos de oração. Você vê na Bíblia dois casos de dois homens de Deus. Um foi Davi, que buscava Deus, escreveu salmos, louvava a Deus. Talvez o ser humano que mais louvou a Deus na Bíblia foi Davi. Mas teve a tentação sexual e ele caiu, porque os momentos que ele estava vivendo ali não eram suficientemente fortes e íntimos com Deus a ponto dele resistir. Tá? A vida dele, tem gente que pensa que a vida de Davi foi a vida inteira desse jeito. Na verdade ele sempre foi assim, né? Não foi não, era um momento ali, ele baixou a guarda e caiu. E outro que foi tentado da mesma forma foi José, no Egito. E José não caiu. Isso mostra que José estava com a sua comunhão com Deus em dia. E você é engraçado, né? Porque o que não caiu era um escravo. E o que caiu era um rei. Isso acaba com o vitimismo total, né? Da pessoa: mas eu sou muito pobre, eu não tenho recursos, eu não tenho como. Isso acaba com qualquer teoria humana sobre circunstâncias ou sobre favorecimento em obedecer a Deus, ou nesse caso, em ter tempo para orar. Então, se nós não temos poder, não sentimos o poder de Deus na nossa vida, eu não vou aqui fazer como muitos pregadores modernos,
Mesmo assim, não tem problema, está tudo bem com você. Você cai, é assim mesmo. Não. A vida com Cristo é uma vida de vitórias. Eu quero ainda falar muito nesse canal sobre isso. Se eu sou derrotado uma vez ou outra, se eu sou derrotado, é porque eu fraquejei. Eu costumo explicar um dos motivos de você confessar os seus pecados é porque ele poderia ser evitado. Não tem sentido você confessar uma coisa que é inevitável. Deus seria louco de exigir isso da gente. Você vai confessar o pecado, mas eu sei que você não consegue obedecer. Então é loucura, não. Você vai confessar o pecado porque pelo meu poder você poderia ter permanecido em pé. Né? Leia Judas 24, dá uma olhada lá. Não se esqueça que Judas só tem um capítulo, eu estou me referindo ao verso 24. Ele diz que Deus te dá o poder para te mantê-lo sem caída. Né? Sem caída. Então, temos um Deus poderoso. E Ele, em sua graça, nos dá esses sinais, esses termômetros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu fui ao mercado, um mercadinho pequeno, perto da minha casa, e eu passei ali aproximadamente 6 itens que eu comprei. E enquanto eu paguei no cartão, enquanto eu estava digitando a senha, chegou uma mulher que eu já havia visto andando ali dentro, porque o mercado é tão pequeno, você vê todo mundo que está ali, e ela estava trajada, vamos dizer assim, como uma evangélica. Eu acredito que ela seja evangélica. E ela veio atrás de mim na fila. Aí, enquanto eu digitava a senha, as minhas coisas ficaram paradas. Não dava para eu digitar a senha e colocar as coisas na sacola ao mesmo tempo. Não tem como. Né? Para uma pessoa racional, iria perceber isso. Então, houve ali, entre ela e eu, né, um atraso de aproximadamente 30 segundos. Não estou exagerando. E a própria caixa me ajudou a botar dentro das 2 sacolas, me ajudou a pôr as coisas ali para acelerar o processo. Beleza. Essa mulher, aparentemente evangélica, ela já cruzou os braços com um sinal de reprovação, encostou assim no caixa do lado e ficou, só faltou ela bufar, para dizer assim, puxa, olha, estou esperando aqui, 30 segundos esperando, né? Então, ali você vê o exemplo que eu estou te dando. Como que está a vida de oração dessa mulher que ela perde a paciência em 30 segundos? Eu sei que tem gente que perde em menos. Por que a nossa oração é tão fraca que uma pessoa consegue nos ofender tão facilmente? Ou vou mudar até a ordem das coisas. Por que nos ofendemos tão facilmente, sendo que oramos? Porque nós não oramos o suficiente, eu estou falando. Lembre-se, Elias, ele pediu para os servos dele ir até a beira ali da montanha para ver o mar, para ver se ia chover. Ele orou 7 vezes. Um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que não viu a morte, segundo a Bíblia. Ele foi arrebatado ao céu sem vida, vivo. Tá? Então, ele orou uma vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. Se fosse nós, o que nós faríamos? Já orei 4. Até 4 vezes. Olha como eu sou bom de oração. Eu orei 4 vezes. Não, ele orou até acontecer. Nós temos que orar até termos esse autocontrole. Até nós vemos, olha, eu estou sendo misericordioso com as pessoas. Eu estou sentindo que a misericórdia de Deus está trabalhando dentro de mim e eu tenho misericórdia com as pessoas. Eu tenho amor pelas pessoas, eu tenho paciência com as pessoas, eu perdoo as pessoas, etc. Os frutos do Espírito Santo são vistos na minha vida não como uma coisa teórica, porque eles não valem nada se for só teórico, mas como algo vivo, como princípios, né? Quando você vê, o fruto do Espírito é alegria, mas você é sempre carrancudo, você é mal-humorado, etc. Então, onde está o fruto, né, do Espírito?
Ah, o fruto do Espírito é paz. Mas você mesmo provoca um inferno dentro da tua casa? Ou dentro do teu trabalho? Ou entre os seus amigos? Ou dentro de você existe uma guerra constante? Não, você não está orando o suficiente. A explicação dos homens, mesmo pregadores populares, eles podem falar o que eles quiserem, mas é simples assim. Quer dizer que é só orar? Não é só orar. A oração não é uma coisa pequena. Não põe essa palavra só orar, porque você diminui muito o valor e o poder da oração. O Espírito Santo está querendo operar em nós, dentro de nós, não somente por nós. Muitos hoje estão indo a várias igrejas aí querendo que Deus arrume emprego para eles, ou cure uma doença, né? Sempre assim, vendo o que Deus pode fazer por eles, eles não estão dispostos a fazer nada por Deus, e nem mesmo no caso da oração, nem é por Deus, que Ele não precisa da nossa oração, é por nós mesmos, e mesmo assim nós rejeitamos, nós não queremos. Você está esperando o que para mudar a sua vida espiritual? Está esperando uma ocasião especial? A ocasião especial é hoje, é agora. Hoje é um dia especial no calendário de Deus. No calendário dos homens não é só um dia, mas no calendário de Deus é um dia especial, é um dia para que nós possamos nos entregar a Ele. É um dia que nós possamos ter orações poderosas, transformadoras, que nos protejam na hora certa. Não espere orar na hora da tentação, pois você será derrotado. A oração vem bem antes da tentação. O preparo vem bem antes da tentação. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo para ajudar o nosso trabalho. Se inscreva no canal para que você possa ser avisado quando tiver novos vídeos. Ore muito pelo nosso ministério, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.